Olá, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal da Justiça Social. E na edição de hoje você vai ver. A agência de viagens é condenada por desistir de recontratar a empregada grávida. A profissional comprovou que a conduta das empresas foi discriminatória. Ex-genro de dono de loja prova vínculo de emprego. Reportagem especial aborda os desafios da indústria com o avanço das tecnologias. Essas e outras notícias agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O colegiado manteve o bloqueio da previdência privada de um contador que desviou mais de 2 milhões de reais da empresa. E a decisão levou em conta, Luana, que o ex-empregado confessou a fraude e havia autorizado previamente o resgate. O contador era gerente de controladoria de uma empresa de alumínio e foi dispensado por justa causa. Uma auditoria interna constatou que durante 10 anos o empregado teria desviado 2 milhões e 200 mil reais ao inflar despesas pessoais e outros gastos para obter reembolsos indevidos. O esquema envolvia a apresentação de notas fiscais falsas, inclusive emitidas por um estabelecimento do próprio sogro, além de despesas excessivas com táxi, cartórios e correios. Na ação trabalhista, o contador pretendia reverter a justa causa. Já a empregadora buscava obter de volta os valores desviados. Em primeiro grau, a dispensa foi mantida e o empregado condenado a pagar 1 milhão e 600 mil reais à empresa, com um abatimento de 679 mil reais que seriam retirados do plano de previdência. Isso porque, na demissão, o contador havia reconhecido os desvios e autorizado o resgate das cotas. Com o esgotamento das possibilidades de recurso, o contador apresentou ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, para anular a sentença. Ele argumentou que o saque seria ilegal e que a previdência privada deveria receber o mesmo tratamento do salário. Segundo ele, por terem natureza alimentar, esses recursos não poderiam ser utilizados para abater a dívida com a empresa. Mas a ação rescisória foi negada e o gerente recorreu ao TST. A relatora, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Liana Schaibe, explicou que o Código de Processo Civil, de fato, veda a penhora de salários e proventos de aposentadoria. E essa regra se estende aos planos de previdência privada. Mas, no caso, a restituição dos créditos junto à entidade de previdência privada foi autorizada pelo próprio empregado, que confessou os desvios. A sentença rescindenda não faz referência a qualquer vício de consentimento, no caso, nos termos da confissão. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais considerou válido o resgate de cotas de previdência privada do contador. Foram apresentados embargos declaratórios. Em clima de Olimpíadas, a Justiça do Trabalho divulgou o slogan da 14ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Com o tema Seu Direito Vale o Ouro, o evento promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho, vai ocorrer de 16 a 20 de setembro em todo o Brasil. E o lema desse mutirão, Anderson, foi inspirado na jornada olímpica para a conquista de uma medalha. Assim como a vitória só é confirmada quando o atleta recebe a medalha no pódio, uma ação trabalhista que reconhece direitos violados só é efetiva quando o trabalhador ou a trabalhadora recebem os valores reconhecidos em juízo. E para participar é bem fácil, basta solicitar à unidade judiciária ou ao TRT da sua localidade a inclusão do processo na pauta da semana da execução. Não deixe de participar. No próximo bloco, a agência de viagens é condenada por desistir de recontratar empregada grávida. É daqui a pouco. Metaverso no mercado de trabalho é o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST.
A seleção aborda assuntos como sindicalismo 4.0 e legislação aplicável aos contratos internacionais de trabalho no metaverso. Pelo QR Code, você acessa o conteúdo, que conta com capítulos de livros, artigos e material multimídia. Vale registrar que o atendimento presencial, a consulta direta ao acervo e o uso das cabines de estudo da biblioteca foram retomados após reforma interna. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 da noite. Fique agora com alguns destaques das turmas do TST. Gravidez pode ser impeditivo de contratação? A resposta é não. Pois é, e em um caso julgado pela terceira turma, os ministros aumentaram o valor da indenização a ser paga pela operadora de turismo CVC e uma franqueada que desistiram de recontratar uma agente de viagens após ela ter informado estar grávida. A profissional comprovou que a conduta das empresas foi discriminatória. O repórter Pablo Lemos tem mais informações sobre esse caso para a gente. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. A agente contou que a dona da franquia da CVC Brasil pediu para que ela retornasse ao emprego porque os clientes pediam muito por isso. Dias depois, a profissional informou que estava grávida. A proprietária então disse que seria necessário levar o assunto à CVC. A resposta da operadora de viagens veio por e-mail, que informava que a recontratação não teria sido autorizada. Inconformada, a trabalhadora ingressou com a ação na justiça e apresentou as mensagens de texto como prova da discriminação sofrida. O juízo de primeiro grau reconheceu a conduta discriminatória das empresas, que foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 18.500 de indenização à trabalhadora. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, excluiu a CVC da condenação, por entender que não ficou comprovada a efetiva participação na negociação pré-contratual. O valor também foi reduzido para R$ 6.000. O caso chegou à terceira turma do TST, que aumentou a reparação para R$ 18.000. O relator do recurso, o ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que a Constituição proíbe qualquer prática discriminatória contra a mulher no contexto de trabalho. O relator também assinalou que, nesse caso, tanto a CVC quanto a franqueada respondem solidariamente pela prática discriminatória. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. Muito obrigada pela participação, Pablo. Em outro processo envolvendo uma gestante, a sexta turma reconheceu a rescisão indireta solicitada por uma gerente executiva. Após anunciar a gravidez, ela foi informada de que teria a função extinta. A gerente executiva trabalhava para uma organização sem fins lucrativos. Segundo a profissional, após ter contado estar grávida, a empresa informou não ter interesse na permanência dela no emprego. A instituição propôs rescindir o contrato com pagamento de R$ 220 mil de indenização estabilitária e R$ 80 mil de verbas rescisórias. Mas ela explicou que precisava manter o plano de saúde ativo. A empresa, então, sugeriu criar uma gerência para a profissional em que não teria subordinados. Após rejeitar as propostas, ela entrou na justiça para obter a rescisão indireta do contrato de trabalho. Alegou que a presidente da entidade, em e-mail enviado à equipe, havia assumido o compromisso de não desligar ninguém naquele ano. Diante dos fatos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo concluiu que a empregada foi colocada em situação de desconforto para permanecer nos quadros da empregadora, que já havia manifestado não haver mais espaço para ela no ano seguinte. O TRT considerou que a dispensa da gerente violou o compromisso de não desligamento assumido previamente. Por isso, reconheceu a rescisão indireta e condenou a instituição ao pagamento de todas as verbas rescisórias, além de manter o plano de saúde da gerente durante o período da gestação. O Instituto recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, manteve o entendimento regional. Ele ressaltou que cabe ao TRT examinar fatos e provas, situação que não pode ser revista no TST. O relator frisou que, apesar de a dispensa não ter sido concretizada, foi decidida e comunicada à empregada. A situação, segundo o ministro, equivale a tratamento ofensivo e vexatório. Não cabe mais recurso.
Fechando os nossos destaques de hoje, a quarta turma rejeitou o recurso de uma rede de lojas de Teresina, no Piauí, que questionava o reconhecimento do vínculo empregatício do ex-genro do proprietário. Nesse caso, Anderson, o trabalhador conseguiu comprovar a subordinação. Vamos aqui para nossa outra tela conversar com a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa, o que foi levado em consideração para o reconhecimento do vínculo? Oi, Luana. Oi, Anderson. A Justiça do Trabalho considerou recibos, mensagens de texto, peças publicitárias, e-mails e um termo de rescisão contratual apresentados pelo empregado. Na ação trabalhista, o profissional detalhou que foi contratado como diretor administrativo, sem carteira assinada. Ele também explicou que, como era casado com a filha do proprietário, ficou acertado que todas as despesas do casal seriam quitadas pela empresa e que receberia quinzenalmente R$ 6.000 do setor financeiro. O vínculo foi reconhecido em primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, manteve a sentença. A condenação prevê o pagamento de todas as parcelas devidas, deduzindo os valores já recebidos pelo trabalhador. Segundo o regional, a formalização do profissional como sócio de algumas empresas do grupo empresarial não impede a atuação dele como diretor administrativo, na qualidade de empregado, uma vez constatados os requisitos previstos na CLT. O caso, então, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O julgamento do recurso da empresa na quarta turma foi retomado com o voto do ministro Alexandre Ramos, que havia pedido mais tempo para analisar o caso. O ministro divergiu da relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi. Eu não consigo identificar aqui a presença dos elementos configuradores da relação de emprego, não obstante, evidentemente, este pagamento já mencionado, mas pelo conjunto da prova assentada pelo regional, não identifico aqui de longe a subordinação jurídica e fico muito em dúvida se de fato havia uma prestação regular de serviço. Apesar dos argumentos apresentados na divergência, a relatora manteve o voto para reconhecer o vínculo de emprego. Ela destacou que as decisões de primeiro e segundo graus se basearam nas provas do processo e no depoimento de testemunhas. Vou manter o meu voto, considerando até uma questão realmente formal, mas que foi transcrita no acórdão regional, que registra que houve, por ocasião da rescisão, pagamento de FGTS, mais multa 50%, férias mais 1/3, 13º salário, saldo de salário, indenização, rubricas que são próprias, do contrato da CLT. O entendimento da relatora também foi seguido pelo ministro Ives Gandra. Assinou carteira de trabalho, está aqui no acordo regional, assinou carteira de trabalho. Fez termo de rescisão de contrato de trabalho, pagando férias, 13º, todas as rubricas. Depois de tudo isso, querer descaracterizar o vínculo empregatício diante de uma reclamação trabalhista. Por maioria, os ministros da quarta turma entenderam que a reforma da decisão apenas seria possível com o reexame das provas do processo, o que é proibido pela jurisprudência do TST. Com isso, o reconhecimento do vínculo empregatício do trabalhador ficou mantido. A rede de lojas entrou com embargos declaratórios. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista TST. E logo mais, reportagem especial aborda os desafios da indústria com o avanço das tecnologias. Não saia daí. Em meio à capacidade de inovação tecnológica, diversidade produtiva e potencial de crescimento sustentável, a indústria também enfrenta desafios. Exatamente, Anderson. A necessidade de modernização das infraestruturas, qualificação da mão de obra e adaptação às demandas do mercado global trazem reflexões sobre como fomentar o desenvolvimento do país aliado aos direitos e às garantias trabalhistas.
E sobre esse assunto, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Automóveis, eletrodomésticos, medicamentos, vestuário. Diferentes produtos com uma coisa em comum, são produzidos por equipamentos de ponta. As atividades de produção e consumo são divididas em 3 setores: primário, secundário e terciário. A produção industrial representa 1/5 dos empregos formais no país. É a área que transforma as matérias-primas em mercadorias. E é sobre os atuais desafios de quem trabalha nesse segmento que a gente fala a partir de agora. A gente abriu uma seleção agora. A gente recebeu mais de 100 currículos e a gente está analisando, mas poucas pessoas têm experiência em produção industrial. É dessa forma que o CEO de uma marca de produtos capilares há 9 anos no mercado enxerga o setor. Igor administra 5 fábricas que ficam no Distrito Federal e na Bahia. As instalações ocupam 12 mil metros quadrados de área total e há cerca de 80 empregados. O dia a dia é que forja o profissional. Eu sou uma pessoa que eu estudei química, eu sou pós-graduado, estudei muito, mas o que eu aprendi foi correndo atrás no meu dia a dia na fábrica, na experimentação no laboratório, né? Em viver a rotina da fábrica, em estudar assuntos regulatórios, e isso a universidade não me deu. Ela me deu capacidade técnica para resolver os problemas que eu encontrasse. O Brasil tem hoje mais de 11 milhões de pessoas trabalhando no setor industrial. Esses profissionais atuam em cerca de 500 mil indústrias ativas, de 22 segmentos, responsáveis por 25% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços finais que o país produz. Maíra é uma dessas pessoas. Farmacêutica, trabalha em uma das fábricas de Igor há 5 anos, testando a criação de novos produtos. Ela estava insatisfeita com o emprego no comércio e enxergou na indústria a oportunidade de crescer profissionalmente. Quando eu estava na faculdade, eu vi um pouco de tudo. Quando você entra no mercado de trabalho, você tem que aprofundar na área que você deseja. No meu caso, eu fiz a pós em cosmético. Tem que estar ligada na regulamentação da Anvisa, tem que estar atenta a tendências, pesquisa, desenvolvimento, leitura. Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria, o setor tem uma função central na geração de postos de trabalho. A indústria é um grande empregador e ela tem um papel estratégico. Como ela é tecnologicamente mais desenvolvida e paga melhores salários, isso vai ter um efeito multiplicador maior para a sustentação do consumo das famílias. O diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI alerta para a falta de profissionais qualificados. No Brasil, apenas 10% dos jovens fazem educação técnica. Como é que é a média no mundo? Em torno de 50%. O Brasil precisa fazer um esforço maior, como também, se nós olharmos no ensino superior, as áreas de ciências duras, engenharia, física, ainda é pouco representativa. De 2013 a 2022, a indústria brasileira perdeu 745 mil postos de trabalho. Isso dá uma média de 204 empregados fora do setor todos os dias. Além dos entraves relacionados à falta de mão de obra qualificada, o que pode explicar essa redução é o uso cada vez mais frequente de máquinas, com impactos principalmente em quem tem baixa escolaridade e recebe menos. Nessa unidade de produtos capilares, são mãos humanas que dão conta da etapa de embalagem. Em plantas maiores, esse trabalho é feito por máquinas. Eu vou rodar uma linha nova agora, que é a fábrica nova que a gente está inaugurando. Ela é 80% automatizada. Meu invase aqui, nessa unidade que demora cerca de 3, 4 horas, lá eu faço em 1 hora, por causa da automatização. Na era da inteligência artificial, o setor exige mão de obra que se adapte às demandas do mercado e que esteja alinhada às etapas do processo de produção. A tecnologia eu vejo como ela uma aliada, uma ferramenta na minha área. Eu faço coisas que ela não faz. Eu tenho um olhar mais sensível, um olhar mais crítico a certos desenvolvimentos. A tecnologia ela vai me dar dados analíticos.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Amaury Rodrigues, avalia que o avanço da tecnologia no mercado de trabalho é inevitável. É lógico que a industrialização e as máquinas industriais, elas substituem a mão de obra, mas, por outro lado, elas acabam criando outras opções de trabalho e o mundo vai evoluir dessa forma. Muitos postos de trabalho serão extintos em função da automação e, por outro lado, outros serão criados ou precisarão ser criados. O ministro ressalta que as atividades profissionais devem ser sempre realizadas em condições adequadas. O desafio atual da atividade industrial é com a saúde e a segurança do trabalhador. É preciso que a indústria atente que um ambiente de trabalho saudável e seguro traz benefícios para ela e também para os trabalhadores. Já para quem atua diariamente na indústria, o desafio é acompanhar essa evolução, buscando sempre se reinventar. Desafio é você estar ligado nas tendências rápidas do momento. Eu acho que o desafio é receber os profissionais que vêm do mercado, capacitar e promover esses profissionais dentro da empresa e reter esses talentos. Nós somos um grande país que tem sofisticação empresarial, tem competência de engenharia, tem capacidade científica, tem uma boa base acadêmica. Nós somos uma sociedade sofisticada. O Brasil precisa ter mais ambição na construção do seu futuro. Fique agora com mais destaques da Justiça do Trabalho. Em sessão do Tribunal Pleno, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga foi eleito novo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Maurício Godinho Delgado será o vice-presidente e o ministro Vieira de Melo Filho será o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. A posse dos eleitos está prevista para 10 de outubro. A responsabilidade que me envolve, que me traz com essa demonstração de confiança de todos os senhores, é para mim um motivo de enfrentar um desafio da importância que representa o Tribunal Superior do Trabalho no cenário nacional. O Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo assinaram um acordo no TST para renovar a Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024. A homologação do acordo garantiu o reajuste salarial de 4,62%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O TST realizou mais um encontro do curso de Letramento em Diversidade. O tema da quinta edição foi O que o direito do trabalho tem a aprender com as comunidades quilombolas. O encontro foi realizado no Quilombo Mesquita, na cidade ocidental, município de Goiás. A roda de conversa contou com a presença de trabalhadores que compartilharam as próprias vivências no território tradicional. Estão abertas as inscrições para o seminário Pacto Nacional da Primeira Infância, Avanços e Desafios. O evento, promovido pelo TST e pelo Conselho Nacional de Justiça, comemora os 5 anos do compromisso nacional das instituições com os direitos das crianças e dos adolescentes. Para se inscrever, basta acessar o QR Code no canto da tela. E já está no ar o novo episódio do videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. O convidado foi o ministro do TST, Agra Belmonte, que falou sobre dano extrapatrimonial. Qual é a diferença em relação ao dano moral e como o dano extrapatrimonial era tratado antes da reforma trabalhista? Nós preparamos uma pequena amostra do que você vai conferir por lá. Vamos ver. Os direitos patrimoniais eles dizem respeito a determinados bens jurídicos decorrentes de obrigações e de outras situações mais de conteúdo econômico. Já os direitos extrapatrimoniais que decorrem da personalidade, honra, vida privada, sexualidade e outros bens interiores ao indivíduo, eles não têm natureza econômica, ainda que eventual ofensa possa resultar numa indenização de natureza econômica, mas o bem em si, ele não tem expressão econômica, ele não é vendido no mercado.
Tudo isso você confere no nosso canal youtube.com/TST. Então corre lá, curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. E nos siga também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!